Você sabe o significado da palavra cristão? Bom, segundo a Bíblia, a palavra-chave, o seu dicionário, na tradução, significa aquele que segue a tradição de Cristo. Bom, o primeiro termo foi usado em Antioquia. Essa palavra ela aparece pelo menos em 3 vezes no Novo Testamento, 2 em Atos e uma em 1 Pedro. Mas e você? Você acha que segue a tradição de Cristo ou você segue a tradição dos homens? Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, neste vídeo vamos descobrir se nós seguimos a tradição de Cristo ou se seguimos a tradição dos homens, se somos cristãos ou não. Bom, vamos começar lendo em Mateus uma coisa que Jesus ele ensina, lá em Mateus 23, versículos do 6 ao 11. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Bom, essas palavras são do próprio Messias, são de Jesus. Então, vemos uma das tradições que o próprio Jesus ensinou. Agora, olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Bom, então estaria os apóstolos se contradizendo com a própria tradição de Jesus, e o que significa isso que eles estão ensinando? Então, para saber de quem que eles estão falando neste versículo, a gente tem que voltar um pouquinho até o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então vamos ver quem são esses que pregaram a palavra e que é para imitar a eles. Então vamos lá para Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então Jesus escolheu 12 e enviou os 12 para pregar. Então vemos que são os apóstolos, devemos então imitar os ensinamentos dos apóstolos, o qual o próprio Jesus ele escolheu para pregar para todas as nações, para passar para frente a tradição de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28 e 29, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Quem escreveu Coríntios foi Paulo. Estaria Paulo então contradizendo a tradição de Jesus? Vamos lá então para Efésios, capítulo 4, versículos do 11 ao 15. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos
a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então vimos que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que então veio Cristo como cabeça. Então, eles estavam falando dos apóstolos, os evangelistas eram Mateus, Marcos, Lucas e João, os pastores eram Abraão, Jacó, Moisés, Davi, estes pastores que foram dados para o aperfeiçoamento da igreja. Se nos dias de hoje ainda existe apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, então Cristo, ele não morreu na cruz, ele não aperfeiçoou a igreja. Agora, olha que interessante o que diz lá em Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então a lei e os profetas vigoraram até João, nesse caso é João Batista, que foi o último profeta. Depois de João não houve mais profetas. Testificando então que aquelas autoridades que lemos em Efésios foram dadas até antes da cruz de Cristo, até quando veio Cristo e aperfeiçoou a sua igreja, pois a igreja dele agora é perfeita e não precisa de aperfeiçoamento ou nem tanto reforma. Agora, olha o que diz em João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então a tradição de Cristo é ter apenas um pastor e um rebanho, e não vários pastores. Essa é a tradição de Cristo. O que for além disso é tradição do homem. Voltando agora lá para Hebreus 10, versículo do 14 ao 16. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Essa aliança é uma profecia do profeta Jeremias. Desde lá do Velho Testamento, eles anunciaram essa aliança, onde podemos ver em Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes encravarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então essa foi a profecia do profeta Jeremias. Então Jeremias disse que jamais mais alguém ensinará ao outro, mas por que motivo seria? Bom, vamos ver a confirmação dessa profecia lá em Hebreus capítulo 8, versículos do 8 ao 12.
E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, essa é a nova aliança, onde nenhum vai ensinar ao seu próximo. Bom, mas por que motivo nenhum vai ensinar ao seu próximo? Em João 14, 26, vai nos dar a resposta. O porquê ninguém vai precisar ensinar ao seu próximo. Vamos lá para João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então quem nos ensinará é o Espírito Santo que nos foi enviado depois da morte de Jesus na cruz. O Espírito Santo é que vai ensinar uns aos outros e não mais líderes como pastores, profetas, apóstolos. Não existe mais essa liderança. Essa é a tradição de Cristo. Olha só o que diz em Lucas, capítulo 22, versículos 25 e 26. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, aqueles que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas o próprio Jesus disse para nós não sermos assim. Ou seja, não é para se levantar líderes no meio cristão, no povo cristão, porque o líder é Jesus, ele é o cabeça. Na igreja de Cristo não há líderes, não há liderança. Isso é uma tradição de Cristo. Portanto, se você tem uma liderança, você não pertence à igreja de Cristo, você não é um cristão, se a sua liderança não for Cristo. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pedro, ele fala que ele é presbítero. Presbítero, na tradução, é ancião. Ancião é exatamente a mesma palavra que presbítero. É que algumas vezes na Bíblia foi traduzida e em outras foi transliterada, mas é a mesma palavra. Então, Pedro está falando que ele, como apóstolo e ancião. Então essa é a tradição de Cristo. Devemos pastorear a igreja dele não sendo líderes, mas passando de tradição em tradição, a tradição de Cristo, ou seja, ensinando nossas famílias, nossos filhos e eles ensinando os filhos deles. Isso é uma tradição. Essa é a tradição de Cristo. E não por sorte da ganância, como fazem os líderes religiosos. Devemos ser líderes de nossa própria casa. O homem deve ser líder de sua casa e não líder da igreja de Cristo, e não se levantar líder de muitas pessoas que se denominam cristãs. Essa é a tradição de Cristo. Então, na tradição de Cristo, ele morreu na cruz, aperfeiçoou a igreja e nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, quem nos ensinará, aquele que nos ensina. Então, se nos dias de hoje ainda existe apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e esses tipos de liderança,
Cristo ainda não morreu na cruz, a igreja não foi aperfeiçoada e o Espírito Santo, o Consolador, não foi enviado. Ou seja, o sistema religioso, eles negam a cruz de Cristo, eles negam que a igreja foi aperfeiçoada, eles negam que o Espírito Santo nos ensina uns aos outros. Eles querem ensinar. Em Romanos 16:5 diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. 1 Coríntios 16:19. As igrejas da Ásia vos saudam no Senhor. Muitos vos saudam, Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Colossenses 4:15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemão 1, versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Bom, então aí vimos que a igreja se reunia na casa dessas pessoas. A reunião daquelas pessoas é que chamava igreja. Nos dias de hoje, esses mesmos líderes que não é para os dias de hoje e que não está na tradição de Cristo, e sim, eles estão sob a tradição dos homens. Eles criam igrejas, templos e falam que essas são a igreja onde as pessoas devem ir. Mas vimos que nos versículos a igreja que eram as pessoas iam na casa das outras. A igreja era feita nas casas. Ou seja, então como deveriam ser hoje? Você pode ser o líder da sua casa, fazendo pequenas reuniões na sua casa, com a sua família, com amigos. Você pode ir numa praça, você pode ir na rua, aonde você quiser. O próprio Jesus, ele falou que aonde tiverem 2 ou 3 no nome dele, ali ele estaria. Essa é a tradição de Cristo e não essa tradição dos homens em criar templos para as pessoas ir adorar lá. Não é à toa que na própria Bíblia está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Visto que esses templos é necessário pagar contas ali, é necessário recolher dinheiro das pessoas que frequentam este lugar. Ou seja, e para fazer isso, eles recolhem o dízimo e dizem que é o mesmo dízimo da Bíblia. Mas será que essa é uma tradição de Cristo, de recolher os dízimos? Será que Cristo ensinou? Vamos lá então para Mateus 10, versículos do 5 ao 8. E estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus mandou eles ensinando para de graça receber, que eles receberam de graça do próprio Jesus, então eles devem ensinar de graça, fazer essas coisas de graça. Essa é uma tradição de Cristo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vós proclamamos o Evangelho de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Coríntios 11, versículos do 7 ao 9. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário para vós poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vós ser pesado. Então, os apóstolos ensinam que eles não são pesado para as pessoas, que eles trabalham para que eles não possam ser pesados.
O próprio Paulo ensinou isso. Bom, mas tem o relato também que uma das igrejas ajudava Paulo. Sim, essa igreja ajudava e pelo relato, essa igreja principiastes para fazer ofertas. Ou seja, foi a própria igreja que durante quase um ano se ofereceu para dar ofertas. Ele aceitou, mas são ofertas e não dízimos. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então é uma lei, um perpétuo aos levitas. Ou seja, Jacó teve 12 filhos e 11 filhos ficariam responsáveis de dar o dízimo para um deles e sua descendência, que era Levi. Olha agora os versículos 11 e 12 deste mesmo capítulo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, antes o sacerdócio era levítico, o sacerdócio que trazia o sacerdócio da lei. Agora é Cristo, Cristo mudou a lei, não tem mais esse dízimo dos levitas. Olha só o que diz em Números 18, versículos do 23 ao 26. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dai-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis, disse o Senhor a Moisés. Também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então a lei do sacerdócio levítico, que é referente aos dízimos, diz que os levitas não herdaram terras, não herdaram nada, eles ficaram responsáveis de peregrinar com a tenda, com o tabernáculo. Então eles não receberam terras, eles não receberam alimentos, não receberam nada para plantar, colher, para trabalhar. E quem recebeu foi os seus irmãos, os seus outros 11 irmãos, a quem eles dariam o dízimo para os levitas. E mesmo os levitas, eles dariam também o dízimo dos dízimos. Antigamente era mais fácil manipular as pessoas e usar através da Bíblia de versículos isolados para enganar e manipular muitas pessoas e persuadi-las. Só que muitas pessoas também passaram a estudar, a ler mais a Bíblia e já estão notando que há muitas coisas que estão muito diferentes na doutrina dessas instituições religiosas. São, na verdade, tradição de homens e não são tradições de Cristo. Na verdade, eles não ensinam as tradições de Cristo. E muitas pessoas estão percebendo. Com isso, muitos pastores perceberam já que o dízimo que eles cobram não tem nada a ver com esse dízimo ensinado sobre a lei dos levitas. Mas então eles atribuíram esse dízimo ao dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Mas olha só a passagem que Abraão dá ao dízimo para Melquisedeque. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículos do 14 ao 24. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles, de noite ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar, Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão
e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse ao rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner e Escol, e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então vimos que Abraão ele foi resgatar o seu sobrinho Ló. Então ele derrotou o rei e pegou os seus despojos, os despojos daquele rei. E ele foi entregar ao rei de Sodoma. No meio do caminho aparece Melquisedeque e abençoa Abraão. Abraão então pega o dízimo. O dízimo em latim significa décimos, a décima parte, 10%. Então Abraão não pagou o dízimo a Melquisedeque. Ele separou o dízimo, que é 10%, ele pegou 10% daqueles despojos que eram de outro rei e deu para Melquisedeque. Então, o rei de Sodoma, ele quis dar uma parte para Abraão, mas Abraão não aceitou, dizendo que ele não queria, para que depois o rei não dissesse que Abraão enriqueceu por causa dele. Então, olha só. Os pastores hoje em dia, vendo no erro que caíram do primeiro dízimo, atribuíram agora o dízimo a Abraão. Só que com isso, eles vendem a ideia das pessoas saírem na rua, assaltar umas às outras e dar 10% desse valor que as pessoas assaltaram as pessoas na rua, que foi exatamente o que Abraão fez. E outra, não há referência de lei sobre esse dízimo. O Senhor, Deus Altíssimo, ele não estabeleceu lei sobre esse dízimo de Abraão. Não há lei, sacerdócio perpétuo, não há nada. Abraão simplesmente pegou 10% dos despojos que eram de um rei para dar para o rei de Sodoma e deu a Melquisedeque. Então, esses dízimos não existe, não é uma doutrina cristã. Dízimo não é uma doutrina cristã. Então, se você paga o dízimo, você está contra Cristo, você não é cristão. Isso não é uma doutrina cristã, e sim uma doutrina dos homens. Se você frequenta uma igreja, você não está na doutrina de Cristo, porque Cristo ensinou que onde 2 ou 3 estiverem no nome dele, ali ele está. Pode ser uma pequena reunião na sua casa, na casa de um amigo, em qualquer lugar, uma pequena reunião. Mas por que uma pequena reunião? Porque uma grande reunião como essas igrejas, dentro delas há muita dissensão, divisão, pois a própria igreja já é uma divisão da igreja católica. Lá dentro há muitas panelinhas e dentro dessa igreja, por haver muitas pessoas, tem que ter cargos. E por ter cargos vai ter pessoas com autoridade que Jesus não instituiu. Jesus não quer autoridade na igreja dele. Ele é autoridade. Portanto, vai ter que ter autoridade. Tendo autoridade, alguns vão disputar uns com os outros, vai ter rixa. Muitas pessoas nem vão conhecer direito umas às outras, algumas não vão gostar umas das outras, o que acontece em todas as denominações. Nenhuma denominação foge disso. E todas essas coisas são obras da carne, como já vimos em vídeos passados. Essas coisas não são fruto do Espírito, são obras da carne. Portanto, aquele que frequenta uma igreja, uma instituição que serve pastor, um profeta, um apóstolo, qualquer liderança, um padre ou o papa, não é cristão. Essa pessoa segue tradição de homens e não de Cristo. Essa pessoa rejeita totalmente a palavra de Deus, que é a Bíblia, como lemos agora toda a tradição de Cristo, que Cristo ensinou. Todas as pessoas que frequentam igreja, elas negam os ensinamentos de Cristo, elas não são cristãs. Na verdade, essas igrejas, as igrejas protestantes, são igrejas católicas reformadas, porque Martinho Lutero, ele reformou a igreja católica e não a igreja de Cristo. Cristo morreu na cruz para aperfeiçoar a sua igreja. Então a igreja dele não precisa mais de reforma.
Ele fez essa reforma. Martinho Lutero reformou a Igreja Católica, não a Igreja de Cristo. Quem pratica a tradição de Cristo é cristão, e não quem pratica a tradição de homens. Quem pratica a tradição de homens está contra Cristo, não é cristão. Portanto, se você frequenta qualquer denominação protestante, você não é cristão, você é católico reformado. No entanto, as igrejas protestantes, as primeiras igrejas protestantes, quando surgiram no Brasil, foram financiadas e fundadas pela maçonaria, começando pelos pastores Gunnar Wingren e Daniel Berg, assim como Charles Parham também era maçom. Então, se você frequenta uma igreja, você não é cristão. Na verdade, as igrejas são contra os ensinamentos de Cristo. Por isso, se você quer ser um cristão, servir a Cristo, servir a Deus, saia das igrejas. Fujam dessas igrejas. Saia, não frequentem igrejas. Você é o líder da sua casa, faça pequenas reuniões na sua casa, seguindo as tradições de Cristo. Não se levantem líderes, porque Cristo é o cabeça, e você tenha o Espírito Santo que vai te ensinar em tudo. Ninguém precisará ensinar um ao outro. Não tem líderes, não tem pastor nos dias de hoje, não tem profeta, não tem apóstolo. Se tem, então Cristo não morreu na cruz, Cristo não aperfeiçoou a igreja e Cristo não enviou o Consolador para nos ensinar. Olha lá o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então toda a Escritura é inspirada por Deus para ensinar. Ou seja, hoje vemos líderes religiosos que vendem cursos, até no próprio YouTube mesmo, vendendo cursos de teologia. Eles escrevem livros e vendem esses livros, vendem apostilas. Mas engraçado que algumas pessoas também vão ao extremo, vão além, e hoje estão vendendo até curso para sobrevivência na tribulação, coisa que não é doutrina de Cristo, não é tradição de Cristo. Portanto, fuja de todas essas coisas. Siga a Cristo, siga Jesus, siga a tradição dele e não a tradição de homens. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então aí, como devemos viver hoje? A religião verdadeira, pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. Jesus mesmo, ele falou que aquele que fizer a um desses pequeninos, faz ao próprio Jesus. Ou seja, então, quando você passar por algum morador de rua, algum necessitado, vai no mercado, compra uma bolacha ou algo simples e dá para alguém que está precisando, abençoe uma dessas pessoas. Se você tiver agasalhos sobrando na sua casa e não usa, doe para alguém que está precisando, doe para essas pessoas necessitadas, visite algumas delas, cante um louvor para elas. Muitos hoje querem montar banda, ministério de louvor para eles serem adorados. Eles cantam e eles querem ouvir que eles tocam muito bem, que o ministério dele é esplendoroso, mas não é isso que Deus quer, não é isso que Cristo quer. Se a pessoa que toca, ela senta com dois moradores de rua e toca ali para eles, ninguém vai ver que eles estão tocando. Por isso a glória é de Deus, o reconhecimento não é do homem. Aquelas pessoas se sentem mais felizes, elas se sentem notadas e não mais rejeitadas. Mas ao contrário disso, a tradição dos homens levam eles a quererem ser notados, a quererem ser alguém, a quererem estar num pedestal, a quererem estar nas primeiras cadeiras nas sinagogas ou nas igrejas. Essa é a tradição do homem, mas siga a tradição de Cristo. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero no próximo. Até lá!